Na sequência de um desafio feito pelo meu filho num episódio recente, vamos hoje falar de estátuas e da importância das estátuas apiadas ou não, em museus ou não. It's time to knock that statue down. We're gonna knock that no good statue down. We should have done it long ago, but we never got around. Now we're gonna knock that no good statue down. Vou falar um bocadinho das estátuas coloniais. Agora já nem todas são coloniais, mas as supostas estátuas coloniais de Luanda que se encontram no Museu de História Militar, que é a Fortaleza de São Miguel, em Luanda. Eu já escrevi um trabalho sobre isso há muitos anos, que depois mais tarde viria a ficar incluído neste meu livro, na Angola e as retóricas coloniais. Naquela altura eram mesmo todas estátuas coloniais que estavam na Fortaleza de São Miguel e que tinham sido apiadas em 1975, portanto, à data da independência. Nesse meu ensaio, eu tive a preocupação de desenvolver não só as estátuas, mas também as figuras que elas representavam. Eu falarei, noutros episódios, das figuras que elas representavam. Hoje vou-me limitar a falar das estátuas, a apresentá-las e dividi-las em duas categorias e depois vai haver uma terceira categoria. As duas categorias, eu diria que temos em primeiro lugar estátuas que, embora feitas pelo colonialismo, embora expressando um discurso colonial e mostrando figuras coloniais, têm que ver com a história de Angola. É a primeira categoria. Segunda categoria, estátuas que não têm que ver com a história de Angola, ou não tinham, quando estavam exibidas na praça pública em Luanda, mas que procuravam exaltar não Angola, ou a história de Angola, mas sim o Império Colonial Português, no geral. E, portanto, não tinham nada a ver com Angola, a não ser enquanto Angola inserida no Império Colonial Português. A terceira categoria, deixo para o fim, só menciono um bocadinho. A estátua mais antiga que lá está na Fortaleza de São Miguel e que se supõe também ser a mais antiga de Luanda é de 1871, ao governador Alexandrino da Cunha. No entanto, o professor Fernando Mourão disse uma vez que sabia que houve estátuas antes destas, nomeadamente uma a Alexandre Herculano. Mas ninguém tem presente, creio eu, se alguém souber que diga. Este canal é mesmo para isso, para obtermos informações, desta ou de outras. A estátua de Luanda mais antiga, eu estou a falar de tudo estátuas que estão na Fortaleza de São Miguel, como podem ver nas imagens, é o governador Pedro Alexandrino da Cunha, que foi colocada no Largo das Portas do Mar em 1871. A estátua já estava feita há algum tempo pelo próprio Pedro Alexandrino, que faleceu por volta de 1849, no entanto ela teve arrecadada, ou melhor, teve armazenada em Luanda e terá sido tirada deste armazenamento por iniciativa de Matoso da Câmara. Matoso da Câmara, neto do mesmo Matoso da Câmara, proprietário do lugar no Morro da Cruz, que viria a ser o Morro da Escravatura. Por iniciativa de Matoso da Câmara, ela é exibida, e que era uma família com poder económico em Luanda nesta quase terceiro quartel do século XIX, ela é exibida nas Portas do Mar. As Portas do Mar foram o porto de Luanda sem a costagem até 1945, até ser criado o novo porto que hoje ainda existe. Era um porto que não tinha cais da costagem, portanto os navios desembarcavam as mercadorias e os passageiros, assim como embarcavam as mercadorias e os passageiros em batéis, numa fase os Achiluanda, noutra fase os cabindenses, numa fase final os degradados, ficará para outro episódio. A outra estátua, quase tão antiga quanto a de Pedro Alexandrino da Cunha, é a de Salvador Correia de Sá, inaugurada na Cidade Alta, frente ao Palácio, em 1874. Temos ainda mais 3 estátuas, aliás, uma delas não está na Fortaleza, mas vou falar nela, porque ela foi rebentada com um petardo em 1975, ou pouco depois, segundo fui informado, mas eu considero-a uma estátua que tem que ver com a história de Angola. É a estátua que todos chamamos popularmente a Maria da Fonte. Ela foi inaugurada na Praça do Quinaxixe, no Lar do Quinaxixe, em 1935. Só que não se tratava da Maria da Fonte, tratava-se de uma alegoria da vitória, não só portuguesa, mas também angolana, nos conflitos do sul de Angola durante os anos de 1913 a 15, portanto, por ocasião da Grande Guerra de 14-18, que cessaram em 1915.
À volta da estátua, no pedestal, encontravam-se figuras de soldados portugueses e angolanos. E a estátua era, de facto, uma alegoria da vitória. Mas o povo identificou-a com Maria da Fonte, do anticabralismo. O povo português, ou de origem portuguesa, os colonos, viram-na como se fosse a Maria da Fonte. Os angolanos também a viram como se fosse a Maria da Fonte do Quinaxix, ou seja, a quianda que emergia da lagoa do Quinaxix. E porque ela era branca, na cor da pedra, não é verdade? Ela assemelhava-se à cor da quianda. Portanto, esta Maria da Fonte foi algo que foi criado pela população de Luanda, fosse ela europeia, de origem portuguesa. Cá está a Maria da Fonte dos Cabrais. Podemos pôr a música. Viva a Maria da Fonte, com as pistolas na mão. Para matar os cabrais que são falsos à nação. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer pela santa liberdade. Esta já não sei se tinha uma pistola ou uma espada. E para os angolanos, realmente, a quianda do Quinaxix. Portanto, eu creio que ela tinha que ver com a história de Angola. Mais duas estátuas que também, a meu ver, tinham que ver com a história de Angola. Uma, por estranho que pareça, é ao rei Afonso Henriques, fundador do Estado português. Mas ela tem a ver com a história de Angola porquê? Porque essa estátua foi cotizada, portanto, ela foi erigida com dinheiro da Liga Nacional Africana. Entre os anos aproximadamente 1925 e 1930, se lermos O Direito, que era a revista cultural da Liga Nacional Africana, e artigos de autores como António da Assis Júnior, que estavam no nativismo angolano que procurava aproximar-se do nacionalismo, a preocupação deles do nacionalismo português. A preocupação deles era dizer, nós somos portugueses também, mas somos de uma província. E então foram eles que juntaram dinheiro para erigir a estátua ao rei Afonso Henriques, ali no Largo Afonso Henriques, que hoje se chama Largo do Lumege. Eu creio que é Lunamege e não Lumege, mas enfim. Aqui, este edifício vermelho, é o edifício do Teatro Nacional. Tem estado parado. Mas aqui no Chá de Cachinde costuma haver um restaurante que tem música ao vivo, animação cultural, bastante engraçado. Estamos no ex-largo Dom Afonso Henriques e nele existia antigamente a estátua desse rei, o primeiro de Portugal. Agora chama-se Largo Lumege. Eu penso que o nome deste largo esteja associado à povoação da província do Mexico, onde a 21 de outubro de 1974 foi assinado o Acordo de Safogo entre o MPLA e o Exército Português, pondo fim oficial à guerra colonial em Angola. Se alguém tiver certeza, por favor, deixem nos comentários deste vídeo. Ora, por isso, e só por isso, considero que a estátua Afonso Henriques fazia parte da história de Angola, porque está diretamente associada à Liga Nacional Africana. A angolana era outra, esta é a africana, que começa em 30, depois de Norton de Matos, enfim. Também ficará para outro episódio. A outra estátua que tem a ver com a história de Angola é a estátua a Paulo Dias Novaes, que se encontrava na ilha de Luanda. Na nossa esquerda temos o Hotel Marinha, e aqui também foi tirada esta espetacular foto pelo nosso amigo Jean Charles Pinheira, que aqui vos deixo. Nela é possível ver bem a igreja em primeiro plano, o edifício do atual Hotel Marinha, uma fragata de guerra na base com a bandeira portuguesa hasteada e a estátua de Pedro Dias de Novaes, que do cabo observava a cidade lá ao longe. A mesma estátua aqui vista de frente. Fazia sentido, porque realmente Paulo Dias Novaes, quando chega a Luanda, não Luanda ainda, mas à ilha, em 1875, na qualidade de capitão do Natário e governador ao mesmo tempo, ele está durante quase um ano, 11 meses, na ilha de Luanda, sem se atrever a sair. Só passado esses 11 meses é que ele chega, é que ele entra na parte continental e vai fundar a cidade. Também fiz um episódio sobre isso no Fragmentos de História de Angola. Hei de fazer outro aqui. Agora vamos ver as estátuas que não têm a ver com a história de Angola, mas que procuravam simbolizar o Império Colonial Português. São duas que eu conheça. É a de Luís de Camões, que se situava na rua onde eu nasci, na Rua da Missão, também chamada Luís de Camões, e a estátua Vasta da Gama, que se encontrava na Marginal. Hoje encontra-se lá uma escultura do pintor e escultor António Wall. Ora, Camões e Vasta da Gama estavam ali para simbolizar que Angola fazia parte do Império Português. Portanto, eles não terão nada a ver com Angola e provavelmente nas viagens que fizeram
para a Índia, muito provavelmente não terão passado por Angola. Mais valia uma estátua, e agora digo eu, para os colonialistas, enfim, sem ofensa, mais valeria uma estátua ao Duarte Pacheco Pereira, porque se passou por Angola, de facto. Bem, finalmente, temos então a terceira categoria, que eu deixei para o fim. Não é? A terceira categoria tem que ver com a Rainha Gingambandi. A Rainha Gingambandi teve, no início deste século XXI, uma estátua que estava no lar do Tuquinaxixe e que, efetivamente, ela substituiu a dita Maria da Fonte. E, a meu ver, muito bem. Ora, a Rainha Ginga não é considerada uma figura colonial, bem pelo contrário, é uma figura até nacional. Simplesmente, ou complexamente, não sei, a missão dos homens deu cabo, destruiu o lar do Tuquinaxixe e apiou a estátua da Rainha Ginga, pondo-a na fortaleza de São Miguel ao lado das estátuas coloniais. Eu homenageei aqui o meu amigo Onofre dos Santos, que escreveu um diálogo muito interessante sobre as estátuas da fortaleza de São Miguel a dialogarem umas com as outras e já inclui a Rainha Ginga. Homenageio, portanto, mais uma vez o Onofre dos Santos pelo seu texto que ele não só divulgou no âmbito do curso de História de Angola da UCLA, que eu tenho estado a coordenar, mas também é um introito do seu romance Recompasso. Vale a pena ser lido esse romance. É um romance todo passado em 1962, onde é que eu nasci. Só por isso vale a pena ser lido. Dito isto, está de pé o desafio para sugestões, quer acerca de estátuas em Luanda e não só, quer acerca do que representavam estas estátuas, ou das figuras que representavam estas estátuas. Portanto, estamos juntos.